Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Essa é a sexta parte da série de vídeos sobre crescimento de grão. Esse vídeo sobre crescimento anormal é um tema, de certa forma, polêmico, mas eu gosto muito desse tema, que é bastante interessante. Teria muita coisa para falar sobre crescimento normal, mas nós temos que nos restringir a um tempo de vídeo que seja razoável. Então eu vou tentar resumir falando só dos seguintes tópicos. Primeiro, definição do crescimento anormal em termos do chamado raio do grão, que nós já vimos no primeiro vídeo. Depois, crescimento anormal em função da restrição da matriz, do crescimento da matriz, ou do crescimento de grão da matriz pela natureza das interfaces. Crescimento anormal, a restrição devido do crescimento da matriz devido a partículas. Vamos falar um pouco do mecanismo do crescimento anormal, a definição do crescimento anormal em termos do número de faces por grão. Isso é bem interessante, porque normalmente não se encontra em livros. Algumas características dos poliedros médios, que nós já vimos antes, e vamos usar esses poliedros médios. É claro que eu não posso, nesse vídeo, dar os detalhes de como isso é feito, fazer um mapa do crescimento anormal, e vamos terminar dando um exemplo também usando os poliedros médios também, sem poder demonstrar, apenas dando uma ideia de como é a cinética do crescimento anormal quando a matriz está ancorada, por exemplo, por partículas, ou quando a matriz pode crescer. E vamos fazer algumas conclusões. Aqui nós temos uma ilustração do que seria o crescimento anormal em confronto ao que seria o crescimento normal. A gente tem inicialmente o grão da matriz, em azul, e em volta o grão vermelho, que é o candidato ao crescimento normal. Esse grão anormal começa a crescer. Nota que o tamanho da matriz, do raio médio da matriz, permanece constante, ou seja, a matriz sofre alguma restrição que impede que ocorra o crescimento de grão da matriz. Nós vamos falar da natureza da restrição mais adiante. Então, como consequência, a razão do grão anormal sobre a razão do raio médio da matriz é maior do que zero. Por outro lado, no crescimento normal, a matriz também cresce, embora a taxa de crescimento do grão grande seja maior do que a do grão médio. A razão dos dois, a derivada da razão do raio, vamos dizer, supostamente anormal para o raio da matriz, é menor do que zero. Nesse caso, não temos o crescimento anormal propriamente dito. Nós temos crescimento anormal, ou normal, como nós vamos ver adiante. Um pré-requisito importante para que aconteça o crescimento anormal é que a matriz, o crescimento de grão da matriz, sofra algum tipo de restrição. Então, aqui é um exemplo clássico, tirado do trabalho de Cronenberg e Wilson, de 1949, em que eles recristalizaram do cobre e obtiveram uma textura de cubo. Essa textura de cubo ela é extremamente resistente ao crescimento de grão por diversos motivos, e quando então um grão cresce anormalmente, ele cresce numa matriz que está impedida de crescer pela natureza das interfaces. Aqui não há partículas, apenas a natureza da interface impede esse crescimento anormal. Nota que o grão do cobre ele tem máculas, devido à própria natureza do cobre de baixa energia e defeitos de empilhamento. Um outro ponto, mais modernamente, um pesquisador que tem dado muita importância a essa questão das interfaces e o crescimento de grão tem sido Kang, e tem diversos trabalhos na Acta Materialia que vale a pena consultar, e um resumo de vários trabalhos do Kang, inclusive outros tópicos até, mas relacionados a essa questão da natureza da interface, pode ser encontrado nesse livro, Microstructural Design of Advanced Engineering Materials. Mas para quem tem dificuldade de conseguir o livro, pode consultar a revista Acta Materialia, introduzir lá o nome do Kang, vão aparecer vários trabalhos feitos por esse excelente. Aqui um outro exemplo em que acontece restrição de crescimento de grão
da matriz, é um material cerâmico, titanato de bário, e é interessante, um exemplo interessante porque no exemplo anterior a gente tinha uma restrição devido à textura. Nos casos dos materiais cerâmicos nós não temos textura. Então nós temos aqui os grãos anormais. Esse material tem várias características, quem quiser saber mais pode consultar esse trabalho que está aqui, a referência está dada aqui. Mas a matriz, embora não dê para ver nessa foto, são grãos de em torno de 1 micron de tamanho. E essa matriz é impedida de crescer. É possivelmente porque o titânio, o titanato de bário tem um excesso de óxido de titânio. E esse excesso é insolúvel na matriz e ele se localiza nos contornos de grão. E isso impede o crescimento normal. Se em vez de excesso ele tivesse deficiência de titanato de bário, não haveria crescimento anormal, haveria crescimento normal da matriz. Muito interessante esse sistema e mostra que o crescimento anormal também pode acontecer em materiais cerâmicos e tem uma série de peculiaridades. Essa interface aqui, aparentemente plana, na verdade ela é uma série de interfaces, uma série de segmentos côncavos, mas eu não tenho tempo de entrar mais em detalhe sobre esse sistema. Quem estiver interessado, existem trabalhos já mais recentes sobre tanto o titanato de bário quanto o titanato de nióbio, por exemplo. Finalmente, um trabalho mais familiar aos metalúrgicos, que é um sistema mais familiar aos metalúrgicos, o sistema metálico, alumínio 1% de manganês, em que a matriz sofre a restrição, também não pode crescer devido a partículas de manganês. O vídeo anterior tratou de ancoramento por partículas especificamente, que é muito importante para os materiais metálicos. Então, nesse caso, a gente tem um grão anormal cercado de grãos pequenos que estão ancorados por partículas de alumínio e manganês. Esse é um ponto que por muitos anos as pessoas talvez não tenham se dado conta, embora ele seja óbvio depois que a gente repara. Vamos imaginar uma matriz que não possa crescer, tem algum tipo de restrição, ou partículas, ou como nós vimos, soluto, ou, por exemplo, mobilidade, como foi no caso da forte textura. O que acontece com o crescimento anormal? Veja, esse grão, esquematicamente, inicialmente tem 18 faces, ou 18 lados aqui, que a gente está em 2D. E depois que ele cresce, ele está com 30 faces. Então, uma das características do grão anormal é que ele ganha face, aumenta o número de faces quando cresce. A implicação disso vai ficar mais clara mais adiante, quando a gente expressar isso de maneira mais quantitativa. Mas esse é um ponto interessante. O crescimento anormal não pode acontecer, o verdadeiro crescimento anormal, quer dizer, aquele que ocorre quando a matriz não pode crescer, o crescimento anormal tem sempre que acontecer associado a um aumento do número de faces do grão anormal. E nós podemos usar isso como critério para crescimento anormal, em vez de um critério métrico, como nós vimos no primeiro slide, vamos rever daqui a pouco. No caso que a gente está vendo aqui, deriva do slide anterior que a gente comentou, nós podemos derivar, podemos provar isso, que o grão anormal cresce ganhando faces. Então, Na maior do que zero. Também nós podemos provar que para o crescimento normal, o crescimento ocorre com o número de faces dos grãos diminuindo. Tanto os grãos que crescem, quanto os grãos que diminuem de tamanho. No caso de crescimento normal, com uma matriz autossimilar, todos os grãos perdem faces, seja os que crescem, seja os que desaparecem, se é possível provar. Vídeo, nosso trabalho aqui de 2007. E temos o critério métrico, em que nós já falamos, em que o raio do grão anormal dividido pelo raio do grão médio, a derivada disso é maior do que zero, quer dizer, o grão anormal está se afastando da média da matriz, ou o raio do grão dividido pelo raio médio é menor do que zero. Isso é o crescimento normal. Quer dizer, no crescimento normal, todos os grãos estão diminuindo de tamanho relativo em relação à matriz. Isso é um pouco difícil de entender assim, mas seria necessário consultar os trabalhos e estudar isso em mais detalhes para ver que isso é razoável,
compatível com o estado autossimilar. Esse slide é somente para lembrar os poliedros médios, né? Nós chamamos de average anhydra, que foram introduzidos por Glicksman e que nós usamos extensivamente na análise do crescimento de grão, como representação, como nós vimos no primeiro slide. Então, a vantagem é que nós podemos fatorar, por exemplo, o volume de um grão de N faces entre uma parte adimensional, que depende apenas do número de faces, e uma escala, que é, nesse caso, a distância vértice-vértice. Tá certo? Então, isso pode ser feito com a área e também com a curvatura. Nós podemos usar essa sistemática para obter diversos resultados interessantes, seja sobre crescimento normal, seja sobre crescimento anormal. Nós só estamos apresentando esse formalismo porque, usando esse formalismo, nós podemos deduzir um mapa de crescimento anormal. Aqui nós temos um mapa de crescimento anormal. O que isso daqui quer dizer? Nesse eixo nós temos o número de faces do grão anormal, ou de um grão candidato a ser grão anormal, por exemplo, e aqui nós temos a razão entre o raio de um certo grão candidato, por exemplo, a crescimento anormal, sobre o raio médio. Nessa escala a gente escreveu a força de ancoramento adimensional. Não vamos nos preocupar exatamente que seja isso, enfim, nós já falamos de ancoramento e aqui nós estamos representando uma escala dimensional. A gente nota que até uma força em torno de meio, você para ter um crescimento, nós podemos ter aqui crescimento normal ou anormal, isso vai depender de vários fatores, a linha é bastante baixa aqui, quer dizer, grãos com 20 faces, nesse caso a tendência seria crescer normalmente. Aqui é difícil haver crescimento normal, porque a força de ancoramento é muito baixa, né? Nesse caso aqui é a região onde mais provável ou possível de a gente ter crescimento anormal, quando a força de ancoramento está entre 0,4 e 0,6. Aqui é uma região muito perigosa, quer dizer, essa região corresponde à região em que a matriz está totalmente ancorada, né, para essa força de ancoramento, mas que ainda é possível alguns grãos grandes se livrarem desse ancoramento. Quer dizer, vamos dizer, os grãos médios estão ancorados, mas alguns grãos grandes podem se livrar, ou até alguns grãos médios, dependendo de uma série de fatores, podem se livrar dessa força de ancoramento e crescer anormalmente. Quer dizer, em torno de 20 a... Olha, uma distribuição de tamanhos de grão real ou simulação dificilmente vai ter mais de 40 faces. Então, 40 faces, acima disso já é um pouco fora da realidade. E, finalmente, nós temos a faixa em que o ancoramento vai de 0,6 a 1. Nessa faixa é improvável o crescimento anormal porque o ancoramento é muito forte. Inclusive grãos muito grandes, com número de faces muito grandes, que dificilmente nós vamos observar no material real. Talvez tivesse que fazer uma simulação para ver isso. Vai ser ancorado por essa distribuição e não vai ser possível o anormal. Eu chamo essa região aqui de ancoramento total. Nessa região o crescimento de grão é resistente tanto ao crescimento normal quanto ao anormal. A região mais perigosa do crescimento anormal é aquela em que os grãos médios, quer dizer, o ancoramento segura o tamanho de grão médio. Essa é uma situação muito comum, né? Essa é a região mais perigosa. Interessante também ressaltar um dado empírico, que, em geral, o crescimento anormal acontece numa faixa de temperatura razoavelmente restrita, 10, 20 graus. E nós vemos isso em alguns sistemas metálicos, como a gente viu alumínio por cento manganês, ou austenita contendo carboneto de nióbio. Enfim, isso é uma observação empírica, não é sistema. Finalmente, esse é um exemplo calculado com auxílio dos poliedros médios, do número de faces contra o tempo adimensional.
e nós vemos a matriz está totalmente ancorada, nós vemos que o crescimento é bastante rápido, né? Então, aqui é o raio, a razão entre o raio do grão anormal e o raio médio. Veja, quando o grão anormal chega, essa razão chega a 10, nós já temos 800 faces, que é um grão gigantesco, né? Então, isso é um exemplo. Na0 é o tamanho inicial do grão. A gente vê que o tamanho inicial do grão anormal não tem tanto efeito assim. Finalmente, a gente tem um exemplo em que a matriz não está ancorada e nós temos um grão que inicialmente tem um número de faces extremamente grande. Isso é um exemplo ilustrativo. Dificilmente uma coisa dessa vai acontecer na prática, mas é possível que, como herança do processamento, por algum crescimento anormal prévio, a gente tenha um grão bastante grande que sobrou, vamos dizer assim. Isso até pode acontecer, por exemplo, no crescimento anormal de austenita contendo nióbio. O crescimento anormal acontece entre 1000 e 1100, e depois, quando a gente aumenta a temperatura, dissolve os carbonetos de nióbio, nós temos um grão grande, herança do crescimento anormal, e numa matriz que agora está sem precipitados e, portanto, pode reagir. Então, esse é um exemplo. A gente vê que quando a mobilidade da matriz é igual à mobilidade do tamanho do grão anormal, há um decréscimo no tamanho relativo dos grãos, como nós previmos, e um decréscimo no número de faces. Quer dizer, na verdade, esse grão, embora ele seja muito grande, ele está sofrendo crescimento normal e não anormal. Ele está se aproximando da distribuição de tamanho de grão. É claro que a taxa de crescimento dele ainda é maior do que a taxa de crescimento do grão médio da matriz. Então, se a gente tiver vários desses grãos muito grandes, pode acontecer que no final do crescimento só esses grãos grandes vão sobrar e nós vamos ter como se tivéssemos um crescimento anormal. Mas, de fato, estritamente falando, o grão está diminuindo o número de faces, porque a matriz está podendo reagir, está podendo crescer. Se a gente aumentar muito a mobilidade, essa é uma situação mais hipotética do que real, a gente tem uma mobilidade do grão anormal 5 vezes maior do que a da matriz. Quer dizer, a matriz ainda pode crescer, reagir, mas a mobilidade do grão normal é muito maior. Um ancoramento, né? A gente vê que o crescimento anormal ocorre, mas de maneira muito menos intensa do que se a gente tivesse a matriz ancorada. Quer dizer, mesmo uma reação relativamente discreta, quer dizer, uma mobilidade 5 vezes maior, a matriz está crescendo muito mais devagar do que o grão anormal. Mesmo assim, a gente vê que isso suaviza ou decresce o ímpeto do crescimento anormal. Não é suficiente para colocar nesse regime aqui, mas a gente vê que qualquer reação da matriz vai diminuir substancialmente a severidade do crescimento anormal. Finalmente, podemos tirar algumas conclusões. O crescimento anormal verdadeiro ocorre quando a matriz está impedida de crescer. Esse é o ponto que as pessoas têm que se lembrar quando pensam em crescimento anormal. Alguma restrição está acontecendo ao crescimento da matriz. Essa restrição pode ser por partículas, pela natureza das interfaces, como nós vimos em textura de cubo em cobre, ou, no caso de materiais cerâmicos, nós vimos uma possibilidade seria a questão da segregação de soluto, ou mudança na natureza das interfaces. Então, os grãos anormais crescem aumentando o número de faces, e então nós podemos ter 2 critérios para o crescimento anormal. Um critério métrico, que é o bem conhecido, a razão do raio do grão anormal dividido pelo raio médio, a derivada disso é maior do que 0, e, no caso topológico, o número de grãos, o número das faces do grão normal aumenta com o tempo. Usando poliedros médios, é possível construir um mapa que eu apresentei que nos diz em que circunstâncias o crescimento anormal pode ocorrer, em função da força de ancoramento. Esse mapa é válido, obviamente, quando existe ancoramento por partículas. Também se pode determinar a cinética do crescimento anormal numa matriz ancorada por partículas, como nós damos exemplos, quando ela está ancorada e quando ela não tem ancoramento, mas existe uma diferença de mobilidade. Então, quando a matriz pode reagir, em geral, o número de faces do grão diminui e nós não temos mais o crescimento anormal verdadeiro.
Mais uma vez eu queria agradecer aqueles que têm prestigiado essa série de vídeos. Esse já é o 6º vídeo dessa série. Provavelmente vai haver um último e 7º vídeo, vamos ver. E agradecer realmente telefonemas e e-mails. E pedir a quem for assistir o vídeo que possa colocar o comentário no site, me dizendo como é que pode ser melhor ou dando sugestões para outros vídeos que seriam interessantes de serem feitos após essa série terminar. Muito obrigado, até a próxima.